Olá, internet! Nós estamos aqui hoje para falar sobre a peça A Vida Praça. Caso você não tenha assistido a peça ainda, nós recomendamos que você não escute esse podcast, não assista esse vídeo, porque nós vamos dar spoilers, vamos falar sobre tudo da peça, como foi construída, todas as cenas, vamos falar de tudo hoje aqui. Ciente disso, vamos continuar então. Caso você ainda não nos conheça, meu nome é Bianca Melassi, eu dirigi a peça e ajudei a construir a dramaturgia. Eu sou o Will, caso você não me conheça, eu escrevi essa peça, também fiz parte do elenco, e essa peça, na verdade, a construção dela foi um processo bem colaborativo no que se diz ao texto, né? A gente escrevia, levava cenas, discutia, porque a gente queria mesmo que tivesse bastante de todo mundo, e agora vamos explicar o porquê disso. A Vida Praça estreou em fevereiro de 2021, com todos os atores de máscara, depois desse período turbulento que enfrentamos, mas a peça estava pronta em janeiro de 2020. Nós começamos o processo de construção dessa peça em 2019. Na verdade, nós deveríamos ter estreado em março de 2020, e aí o que aconteceu é que 2 dias antes da nossa pré-estreia, que é uma estreia que a gente faz exclusiva para quem é da companhia, tudo parou, e aí veio a quarentena. Foi um choque, porque nós estávamos num domingo tirando fotos com o Kevin para fazer a nossa divulgação, o nosso marketing da peça. E nós fizemos o nosso ensaio geral, porque na terça-feira íamos apresentar para o pessoal da companhia. Acontece que na segunda-feira tudo parou. Inclusive essas fotos que vocês estão vendo rolando na TV são fotos que foram do primeiro ensaio geral, que foi lá em 2020, em março de 2020. Justamente esses dias antes do lockdown e de acabar tudo. Acontece que nessas fotos tem todo o elenco original. Mas por conta de tudo que aconteceu na pandemia, no nosso retorno, não puderam retornar 3 dos nossos atores e atrizes. E nós tivemos que fazer várias adaptações dessa peça. Então, a peça que nós apresentamos hoje não conta com a presença da Gillian, nem da Evelyn e nem do Léo, mas eles estão nas fotos, porque eles fizeram parte de todo o processo. Fizeram parte de todo o processo e, na verdade, apresentaram a peça. Mas apresentaram, na verdade, no dia que a gente fotografou. Então a gente não tinha plateia nesse dia, né? Antes da gente falar de como essa peça surgiu e de todas as mensagens que a gente traz com ela, nós vamos falar sobre esse período de pandemia. Nosso último ensaio foi no domingo e nossa pré-estreia seria na terça. E tudo parou na segunda. Mas nós não estávamos tão decepcionados assim, porque a gente tinha certeza que isso duraria apenas um mês. Que o nosso adiamento seria de um mês. Nós colocamos o comunicado no Instagram da companhia, nós devolvemos os ingressos das pessoas que haviam comprado para a estreia, que seria no outro sábado. Nós comunicamos a todos que nós adiaríamos e que faríamos um novo comunicado desse retorno. Mas esse retorno não chegou depois de um mês. Acho que a pandemia enganou muita gente nesse sentido, né? A gente achou que a coisa toda ia demorar 15 dias, um mês. E aí quando a gente viu, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e não podendo voltar, né? Na verdade, passou-se um ano, né? E foi assim, de 1 mês, 2 meses, a gente volta em julho, a gente volta em agosto, a gente volta em novembro, até novembro já vai estar tudo certo. Quando viu, a gente já tinha tomado 1 ano aí do nosso processo. E isso foi deixando a gente cada vez mais desanimado, mas sem perder a esperança, porque a gente sabia que quando a gente voltasse, quando a gente pudesse se reencontrar, nós iríamos apresentar. Só que a gente não sabia quando isso ia acontecer, então não ter uma data, não ter uma previsão vai deixando as coisas mornas, né? E nesse período, nós continuamos nossas atividades online. Isso não só com esse grupo, mas com todos da companhia. Nós continuamos nossas atividades online,
com um estudo teórico de fundamentos da interpretação, de história do teatro, e tentando retomar alguma coisa do próprio texto, né? Mas isso não rolou muito, porque a peça já estava pronta. Mas a gente chegou a fazer também uma ação, lembra? Pra peça, quando a gente estava um pouco mais... logo do início da quarentena, a gente achou que não ia... Quando a gente ainda achava que não ia demorar tanto, a gente chegou a fazer aqueles vídeos, lembra? Pro Instagram, que eram vídeos voltados pro tema da peça e tudo mais, lembra? Sim, foi um experimento cênico virtual, né? Que na realidade foi tudo muito novo pra gente. Inclusive, essa parte virtual. Tudo que a gente teve que aprender nesse meio do caminho. E foi aí que, em conversa, inclusive em uma das aulas, que a gente decidiu o que a gente ia fazer. E aí começaram as alternativas para montar a peça, né? Então, para essa apresentação que a gente já fez, o que a gente teve que mudar? Quando a gente retornou, que foi em novembro, a gente retornou presencialmente em novembro, quando as fases aqui em Jundiaí já estavam bem melhores. Assim, né, já tinha melhorado a situação, não estavam bem melhores, mas a gente já pôde retomar os encontros presenciais. A gente começou bem receoso, na verdade, porque essa peça é uma peça que tem muita... Ela tem muita proximidade, ela tem muito toque, ela tem muito... É uma peça de encontros, né? É uma peça de relações. Então, tem muita proximidade. E a gente não tava nem se vendo. Então, essa proximidade já não rolava. Porque a gente já voltou com medo também, na verdade, né? Os primeiros ensaios, a gente não queria nem encostar um no outro, lembra? Sim, e acontece que nós deixamos uma série de regras dentro do espaço para as coisas funcionarem bem. E aos poucos a gente foi entendendo como funcionaria nossos ensaios, porque não foi também de um dia para o outro, a gente foi sentindo, né? E foi retomando aos poucos. Eu lembro que a ideia era a gente fazer em roda, a gente estava sentado em roda com as cadeiras separadas e a gente queria experimentar os ensaios no meio dessa roda. No fim, acabou que a gente foi pro banco da praça mesmo receoso, mas aconteceu sem toque, tanto que, por exemplo, um abraço parecia um negócio muito frio, uma cena que era de assim, recebendo o outro, acolhendo o outro, era uma cena, ela se transformou numa cena fria, né? A gente tem que falar de tudo isso porque realmente faz parte de toda a modificação que foi pra gente em relação a essa peça, né, esse espetáculo. E realmente a peça tinha momentos muito acolhedores, momentos muito quentes, momentos de abraço, momentos de proximidade, amigos, família. É disso que a Vida Praça fala, né, basicamente. E realmente isso foi, acho que, estranho pra todo mundo, né, porque nos ensaios eu lembro que assim, a gente não queria tocar um no outro por dois motivos, porque a gente não estava à vontade nós mesmos, a gente ainda estava com receio, mas também a gente estava com receio de invadir o espaço do outro, né? A gente não sabia como que as pessoas estavam encarando esse retorno, né? A gente estava chegando lá, álcool em gel, máscara, deixa o sapato para fora, tudo isso, então a gente estava... O retorno foi um retorno que eu sinto assim que teve muito medo, sabe? Muito receio. Então é por isso que a gente fala de tudo isso, assim, né? Que isso foi tudo meio que impactando. Mas no fim das contas, acho que conforme a gente foi ensaiando, foi se sentindo mais seguro, a gente conseguiu de novo, né? Essa proximidade, esse contato, esses momentos calorosos da peça. Porém, tivemos que adaptar todos eles, né? Inclusive apresentar de máscara, que foi uma coisa totalmente nova para todo mundo, né? Porque aí em dezembro a gente tinha uma possibilidade de vacina, mas essa possibilidade de vacina a gente entendia que seria para todo mundo, a gente também não tinha certeza de nada, então a gente de verdade achou que poderia rolar uma vacina pra gente, que talvez a gente pudesse apresentar no começo do ano sem máscara. E, de novo, nós tivemos que entender que isso não ia rolar mesmo e que a gente teria que apresentar sem isso. Então tivemos que achar outra alternativa. Então fomos atrás de uma máscara transparente que tivesse
alguma coisa que anti-embaçante e que pudesse funcionar bem para apresentação, mesmo que não fosse o melhor dos mundos para nós, mas encontrando uma alternativa para apresentar, né? E foi essa que a gente encontrou. A grande questão da pandemia acho que é sempre a incerteza, né? A gente vem desde março lá esperando coisas acontecerem, achando que as coisas vão ser mais rápidas ou mais lentas e tentando se adaptar a isso, né? Na verdade, a gente sempre acha que vai ser mais rápido, né? A gente achou que ia voltar rápido, a gente achou que ia tomar vacina rápido, a gente achou que ia conseguir apresentar rápido. Acho que essas são as questões, né? Sim, e tudo mudou, né? Não só conforme o tempo ia passando e a nossa expectativa ia baixando, a gente tinha que mudar mais alguma coisa. Então, além da máscara, o fato de ter máscara já muda muita coisa dentro da peça. Nós tivemos que mudar, então, cenas. Cenas que tinham bebidas, que a galera bebia em cena, já não podia beber. Comia em cena, já não podia comer. Passava batom, já não dava mais certo passar batom. Tivemos que trocar por um rímel, que funcionava também, mesmo que, sei lá, não tivesse tanto impacto como um batom vermelho. Mas o principal foi o beijo. Na cena da balada, tem beijo, e os beijos aconteciam de verdade. E esse beijo, dessa vez, teve que ser adaptado. A gente colocou um chapéu na frente que simulasse esse beijo. Isso, assim, não perdeu a ideia, né, dessa relação, a ideia da cena, mas pra nós que fizemos a cena, né, que sabemos como ela seria, eu acho que perdeu um pouco do impacto que ela tinha. Perde, eu acho que sim, mas eu acho que tem outros impactos agora, assim, pós-pandemia, sabe? A gente perdeu um pouco em relação a essa cena, em relação a algumas imagens, assim, de cena, mas eu acredito que a peça hoje, só o fato da gente estar ali apresentando e todos de máscara, sabe? Já é uma... A gente acaba caindo em uma outra reflexão, sabe? Um outro tipo de... A gente faz um outro tipo de ligação, assim, com a plateia, sabe? Porque todo mundo passou por isso, sabe? Essa peça, ela é mais... Talvez ela seja mais necessária hoje do que ela era antes, né? Sim, eu acho que esse lance da máscara mostra... E da adaptação mostra justamente isso, sabe? A nossa adaptação a tudo que tá acontecendo, a nossa vontade de estar ali apresentando e tudo mais de todos, né? É um ato de resistência, né? Sim. A arte resiste. E se reinventa, eu acho super importante essas duas coisas, sabe? E se reinventa, exatamente. Assim como a Fênix, né? Uma das primeiras coisas que a gente lembra do surgimento da Vida Praça foi um GIF, né? Eu acho que foi o primeiro disparador, foi esse GIF. Exato, o primeiro disparador. E esse disparador justamente é um banco de praça. E é um banco de praça que ele tem um relógio do lado, um reloginho. É tudo em desenho. E ele vai passando, né? Então a praça meia-noite, tem alguma coisa, tem um casal na praça. A praça 1h da manhã, aí tem um bêbado. A praça 2h da manhã. E aí passa-se o dia inteiro naquela praça, né? Tanto que tem um faxineiro que limpa a praça. E aí durante o dia a praça vai ficando suja e tudo mais. Esse foi um dos primeiros disparadores, né, da Vida Praça, né? E como nós somos muito fãs do teatro autoral, nós decidimos levar essa ideia pro grupo. Só que não era uma ideia, era apenas uma ideia, porque quando a gente faz o nosso toró de ideias com o grupo, a gente joga várias ideias, eles também trazem ideias daquilo que eles entendem, assim, que gostariam de falar, então essa ideia acabou sendo a mais votada, né? E decidimos então partir para a construção desse texto. E foi desafiador demais para nós, porque a peça anterior foi o Alto da Compadecida, desse grupo. Que foi um texto que a gente nem deve adaptar, assim, de tão bom que é, a gente adapta, mas assim, ele tá muito pronto, sabe? Não teve aquela coisa de ficar criando em cima. O texto tá pronto, já é perfeito, sabe? Já é maravilhoso. Então foi um processo de só levar o texto, né? Tipo, o que é bem diferente disso que a gente fez aqui com a Vida Praça, né? A gente começou do zero,
gente, na verdade, não decorou, não tinha um texto para se decorar, porque a gente foi construindo o texto e levando para a discussão. A grande diferença desse texto com os outros textos autorais que a gente já montou é que, geralmente, o Will escreve todo o texto e leva o texto pronto, ou pelo menos em 2 partes. E a galera tem um texto físico. Eles imprimem o texto e leva pra cena. Porém, desta vez, todas as cenas eram construídas ali com o grupo. Eu e o Will, a gente escrevia umas 4 cenas, 3 cenas, lia pra galera na sala de ensaio, a gente discutia essas cenas, talvez algumas vezes a gente modificava alguma coisa do texto que era discutida ali, outras vezes já estava tudo certo, então a gente mandava pedaços em PDF pra eles, então eles não tiveram um texto físico na mão, foi muito louco isso. E uma das coisas também que é importante a gente lembrar é que antes da gente começar essa construção do texto, a gente começou a falar sobre a vida. Então, antes da gente ter essa ideia, a gente fez um esboço de tudo que seria relevante e importante ter, como se fosse um escopo, né? Uma estrutura do nosso texto. O que a gente gostaria de falar dentro das nossas experiências. Não é um texto biográfico, né? Autobiográfico, mas é um texto que, como o próprio nome já diz, a vida praça, coisas que muitos de nós passamos ou já vimos alguém que passou. Então, desde o nascimento até a morte. O nosso grande objetivo era realmente colocar isso na praça, né? Colocar desde o início até o fim da vida, né? E aí, realmente, a importância de ter essa discussão com todo mundo era perceber se todas as pessoas passaram por experiências parecidas ou por experiências próximas, né? Muita gente se conecta muito, né, com a maioria das cenas. Aliás, uma das coisas que eu ouvi que eu achei mais legal, assim, de quem já assistiu essa peça, que até agora foi só o pessoal da companhia, né, foi da Letícia, que ela falou que a peça, ao mesmo tempo que ela te dá um soco, assim, uma chacoalhada, assim, todas as cenas elas conectam, sabe? Você se conecta com todas as cenas. Todas as cenas têm algo familiar. Então eu acho que a gente acertou muito aí, sabe? Porque era justamente essa questão que a gente queria trazer. A gente queria trazer essas experiências ou essas vivências que todo mundo acaba passando, né? Tipo, realmente os diálogos são muito familiares, assim. Mesmo que a gente não passou por aquilo exatamente, a gente já viu alguém passando por aquilo e tudo mais. Então, eu acho que esse foi o grande ponto, assim, e a gente conseguiu acertar nisso, conseguiu chegar nisso, né? Ou, se não passamos, um dia vamos passar, né, por algumas situações. Sim, também. Tem muito essa questão também da idade que a gente não tem ainda, né? Que, na verdade, a gente escreveu baseado nas experiências de quem a gente observa, né? Por exemplo, você observa sua avó, né? Você observou sua avó para trazer algumas coisas pro texto e tudo mais. Como eu sempre falo, né? Eu acho que essa peça, quando a gente tiver velho, se a gente reescrever ela, a gente vai ter outras coisas para contar, ou talvez a gente passe por algumas coisas que a gente já contou também, né? Sim, e uma das nossas ideias era trazer um teatro muito simbolista. Inclusive, é legal falar que a gente passou bastante pelo teatro do absurdo, né? Flertou com ele, né? Porque tem algumas cenas que são absurdas, poucas. Nós viemos de uma peça realista e nós estávamos com uma ideia oposta, né? Bem simbolista. Porque o teatro simbolista, diferente do realista, ele sugere. Na verdade, é bem relativo. O que é pra mim pode ser bem diferente do que é pra você. Então eu entendo uma coisa, você pode entender outra. E isso tem a ver muito com as nossas experiências, né? Com as nossas vivências. Aquilo que eu já experienciei, aquilo que eu já vi da minha vida, o que eu já ouvi. Faz sentido de uma maneira e pra você faz de outra. Então, nós trouxemos muitas coisas simbólicas na peça. Justamente
porque não queríamos explicar nada. Nós queríamos que as pessoas recebessem da maneira que é pra elas, né? Que tocasse elas da maneira muito particular, muito individual. Tudo que tem nesta peça tem um significado. Todo objeto que entra em cena, todo elemento que está lá, toda música que é tocada tem um significado. Mesmo que a pessoa não receba, não entenda e perceba de outra maneira, não tem problema, porque ela significa alguma coisa. Nada foi colocado só por colocar. Eu acho que a Vida Praça tem dois grandes contrapontos, assim, que tornam a peça meio única, sabe? Ao mesmo tempo que a gente vai para uma linguagem de símbolos, a gente coloca muito símbolo, muita coisa subjetiva, a gente faz essa conexão com a vida de todo mundo e eu acho que tem uma outra questão que é a banda e as músicas, que elas acabam narrando e elas acabam, tipo, aproximando, sabe? Então a gente tem dois contrapontos muito fortes, assim, que eu acho que tornou a Vida Praça um projeto único, assim, no final, sabe? Muito diferente uma coisa da outra. A gente misturou duas coisas bem diferentes, sabe? A banda é algo que merece um destaque aqui, porque é a nossa primeira peça. Inclusive, só queria falar antes que eu sou da banda. Bom, se você viu o programa da nossa peça, veja que o nome do Will está riscado. Mas vamos continuar no que você estava falando, porque eu acho que isso não deveríamos falar disso aqui agora. A banda merece destaque porque é a nossa primeira peça com música ao vivo, com toda a sonoplastia feita pelos próprios atores que coringam entre músicos, né, entre banda e personagens a todo momento. Não só por conta disso, mas porque toda trilha sonora foi escolhida por eles. Eles, de acordo com as músicas, eles traziam as propostas pra mim e assim... Foi uma pesquisa à parte a banda. Foi, né? a pesquisa à parte. Eles traziam e eu assim, na verdade, não tinha nem como contestar, porque tava tão redondo, tava tão bem feito que já tava pronto. Eles já vinham com a coisa pronta, construída. Inclusive com novos arranjos, sabe? Novos arranjos não. É outra forma de tocar a música. É um arranjo mesmo que fala. Eu entendo bem de música, né? Deu pra perceber. Acho que, na verdade, as músicas elas foram muito bem adaptadas para cada cena, né? A forma de tocar. Então tem músicas que são mais alegres, que... Ou a música é mais triste, eles tocaram mais alegre, ou a música é mais alegre, eles tocaram mais triste. Tem todas essas nuances que eles foram... Na verdade, é justamente isso, né? A pesquisa da banda foi fantástica, tanto para achar as músicas, quanto para fazer arranjo das músicas, quanto para tocar ao vivo. Eles se reuniram também, né, em momentos fora do ensaio e já trouxeram todas as coisas prontas e a gente foi trabalhando tudo isso junto depois em cena, né? Aí foi só encaixando tudo. Isso, e esses ensaios extras resultou de algo assim muito especial, que foi uma música autoral, que é a música que encerra a peça. A música chama Vida Praça e ela foi escrita por eles, arranjo do Samuel. E assim, que música, né? Porque ela ficou... Nossa... ela é a cereja do bolo. É o tema da peça, é o tema musical da peça. Ela é a cereja do bolo. E assim, é muito legal a gente falar dessa música, porque no Phoenix Awards de 2020, que foi feito em janeiro de 2020, nós íamos estrear em março. Acontece que a gente fez a gente deu um spoiler pro pessoal da companhia, a gente levou todo mundo da peça pra cantar essa música, a gente fez uma ação ali, colocou em breve atrás, a gente fez um showzinho assim pra dar uma curiosidade no pessoal com essa música, e aí a gente não pôde cantar essa música depois. Mas a gente tá cantando agora, então show de bola. Sim.
Agora então a gente vai falar da construção da peça mesmo, cena por cena. A peça tem seus símbolos, ela fala por si só, mas aqui a gente vai abrir um pouco de como foi pra gente, né? O que a gente pensou em cada momento, o que a gente pensou pra cada cena, por que cada cena é daquele jeito. Lembrando que essa peça ela foi construída para ter uma mediação ao final. Mediação a gente não gosta de explicar o que aconteceu. A gente gosta de trazer reflexões, perguntas, né? Refazer perguntas. Porém, a gente sabe que muita gente tem curiosidade de entender um pouco mais sobre a construção da peça, sobre o que a gente pensou, sobre o que os símbolos significam, mesmo que seja muito legal que elas tenham as percepções delas. Mas isso não significa que o que você pensou está errado. Muito pelo contrário, o que você recebeu também está certo. Isso que é importante deixar claro. O que nós vamos colocar agora é a nossa reflexão. A peça começa com os músicos entrando e a banda se chama Não Alimente os Músicos. Em seguida, já entra o pai e a mãe. Que eles fazem uma cena simbolizando a notícia da gravidez. Ela é dividida, na verdade, em duas partes. Uma parte é o mesmo texto falado pelos dois, com intenções diferentes, né, propositalmente. E uma segunda parte eles falam tudo ao contrário do que eles estão fazendo, né? Então eles falam que está tudo sob controle, mas não tem nada sob controle, eles estão super nervosos com a gravidez, eles estão desesperados. E isso quando foi construído, assim, foi para ser bem meio que pro absurdo mesmo, assim, essa intenção. A segunda cena é a cena mais absurda de todas, é a que inclusive a gente sempre fica na dúvida se as pessoas entenderam ou não. Inclusive a gente sempre pergunta no fim da peça, né? Já virou mania isso, né? Toda mediação a gente pergunta, gente, vamos falar dessa cena aqui, vocês entenderam, né? Já virou uma piada interna quase. Mas na verdade, se não entendeu, não tem problema também, a gente não tem essa pretensão, né? Agora a gente vai explicar pra vocês o que a gente pensou. Existe ali a Mari e o Fê fazendo carinho um no outro. De repente chega o Will com um cobertor que começa a dormir no banco. O Rico que começa a alimentar os pombos. A Ju que começa a limpar a praça. E a Nicole que entra como palhaça brincando com todo mundo. Essa cena se repete 3 vezes. A primeira mais frenética, a segunda um pouco mais lenta, a terceira ela bem lenta e dorme. Todo mundo dorme. Tem uma canção de ninar feita pelos músicos e de repente acorda rapidinho e frenético de novo, até que todo mundo vai embora. Essa cena representa a rotina, a vida de um bebê. Então ali ele dorme, ele é alimentado, ele tem o carinho, ele brinca e ele tem sempre alguém limpando ele. Então essa cena representa o próprio bebê. É a representação de todas as necessidades da criança, né? A comida, o carinho, o cobertor, dormir e tudo mais. E aí os músicos também falam, né? Ninguém dorme, porque aí a praça, na verdade, a praça vira a rotina da criança, né? Que é isso, né? Repetição e ninguém dormir mesmo, né? Todo mundo fica exausto. E no primeiro cochilo que dá, já acorda de novo frenético. Sim. E aí a gente vai pro jardim de infância. Essa cena é a cena que eu mais gosto, particularmente. Vou falar aqui que é a minha preferida. Porque o jardim de infância tem umas reflexões muito legais. A primeira é quando é o contato das crianças com a tecnologia, né? Que tem aquele lance da criança ficar quietinha. Fica quietinho aí com o seu tablet na mão, né? Que é uma puta assim, eu acho muito legal essa reflexão. E a segunda é aquela parte quando chega a escola ali, que acaba com a graça das crianças. E aí a gente tem um hino e as crianças que estavam todas se divertindo, elas viram praticamente soldadinhos e vão embora. E depois elas voltam felizes da vida quando acabou a aula, quando toca o sinal da escola. E eu adoro essa cena, acho que é a minha cena preferida, assim, porque mostra muito mesmo como as crianças são colocadas na caixinha mesmo, sabe? Como é falado, né? Como as crianças são podadas de todas as formas. Então, assim, pra mim é a cena que eu mais gosto. Eu tinha que falar dessa cena. É muito boa ela, eu acho maravilhosa. E durante tudo isso também a gente tem um primeiro encontro com a religião, né? Seria, que é o pregador, né?
Que eu também acho muito interessante que geralmente a criança é curiosa e quando ela começa a indagar muito em relação à fé, assim, às vezes se não tem um mentor espiritual, assim, sei lá, um padre, um pastor, um cara que tenha um conhecimento legal para explicar para a criança, às vezes eu acho que esse primeiro contato com a religião ele acaba afastando a criança, se a criança for muito curiosa, se a criança quiser entender muito, porque às vezes eles também não têm as respostas, e claro, naturalmente faz sentido, porque tem toda aquela questão de que a gente tem que ter fé mesmo, tem muitos mistérios a fé e tudo mais, né? Mas eu acho que às vezes a criança, na inocência, ela acaba criando um incômodo muito grande e às vezes isso acaba afastando ela da religião. Então, assim, essa cena pra mim é minha preferida. Aconteceu com você, né? Aconteceu comigo, exatamente. Então, acho que até por isso, né? Eu me sinto muito representado, assim, por esse... Como eu sempre fui curioso, essa questão de eu fiz primeira comunhão e tudo mais, mas sempre teve essa questão, sabe? De, tipo, eu era sempre quem perguntava demais. E aí quem pergunta demais é quem não acredita ou quem não tem fé o suficiente, sei lá. Infelizmente é o que acontece. Nós vamos retomar essa ideia de espiritualidade um pouco mais pra frente, de uma maneira bem mais madura. Mas, falando agora ainda dessa cena, tem um momento em que eles falam que as crianças estão esperando os pais e cada pai que chega deixa uma coisa no banco, que uma touca de natação, uma faixa, né, de, sei lá, karatê, porque isso representa essa coisa da criança sempre estar fazendo alguma coisa, sempre estar atarefada, sempre tem que ter atividades extras, tem que ter habilidades, tem que desenvolver alguma coisa e não tem tempo pra ser criança. Os pais vão buscar a criança e percebem que elas estão saindo muito cedo, né? Então aí eles começam a encher a aula de atividades extracurriculares na escola. Aí a gente faz uma crítica a isso, né? De encher a cabeça da criança, né? E ao mesmo tempo também parece que é mais pra criança ficar ali na escola mesmo, porque o pai não tá com muito tempo, né? De conseguir buscar a criança, sei lá, né? Acho que essa que é a... São várias ideias que trazem essa mesma cena. E tem a questão da profissão e do dinheiro também. Porque quando uma criança fala que quer ser desenhista, as outras ficam indignadas, porque desenhar não é trabalho, porque desenhar é legal e trabalhar não. E ganhar dinheiro Tem que ser adulto, tem que ganhar... Como é que é? Os adultos querem ganhar dinheiro. é pra não ser vagabundo. Tem que trabalhar pra não ser vagabundo. Não, é pra ganhar dinheiro. Não, aí fica aquela... E fica uma discussão. Então a ideia que eles têm, né, é que não você trabalha em algo que não é legal, porque os pais sempre voltam cansados e bravos do trabalho. A cena avança e nós temos aí a pré-adolescência, naquela fase em que nós queremos brincar, mas também estamos amadurecendo. E é um menino e uma menina trocando figurinhas. Quando chega a figura de uma mulher e essa menina observa, né, admira essa mulher. E essa mulher já dá uma na menina. Abaixa essas pernas que menina não senta assim. Uma menina tem que ser mocinha, não pode sentar desse jeito, olha aqui. Entrega um rímel, né, que era um batom antes. Entrega um espelho. Então ela começa a se observar e ela começa a fazer essa transformação de quietinha, com a perninha abaixada, maquiada. E quando ela vira pro menino, ele se assusta, porque essa transformação na menina tende a ser muito mais rápida que nos meninos da mesma idade. Mas a gente colocou também a figura da mulher justamente para colocar essa questão de que as meninas elas são mais cobradas a amadurecerem mesmo mais rápido, né? Os meninos, eles são moleques, eles, tipo, não tem essa cobrança, senta direito, não sei o que lá, né? Toda essa... É uma parada, assim, da sociedade mesmo, né? De ficar cortando as meninas, né? E querendo que elas amadureçam logo. Justamente, foi esse disparador, que as meninas, elas precisam amadurecer mais rápido. E, na verdade, elas são cobradas disso, né? Então, isso é até legal a gente colocar aqui, porque eu lembro que a conversa foi assim, a gente começou com essa ideia mesmo, de que as meninas amadureciam mais rápido. E aí depois a gente começou a tentar entender por que isso acontecia, lembra? A gente falou, olha,
não é só que as meninas amadurecem mais rápido, é que existe toda uma sociedade cobrando as meninas de amadurecer mais rápido, né? E aí a gente vê exemplos até em casa, assim, né? De filhos e filhas, né? Como é diferente, como a mulher é mais cobrada naturalmente e tudo mais. E aí foi isso que foi retratado ali, né? É dentro do grupo, inclusive com as meninas, né? Esse é até um outro ponto muito legal de falar, que a gente realmente foi construindo tudo ouvindo bastante, assim, meninos pelo que passaram, meninas pelo que passaram, né? Por isso que fez ficar tão rico, assim, eu acho, né? O texto, né? Então essa questão de, por exemplo, a parte da menstruação, que já é a próxima que a gente vai falar, quem falou disso foram as meninas, né? E em seguida, o que acontece é que a menina fala uma fala, assim, meio típica. Como você é lerdo, porque ela não quer mais brincar, ela quer, né, se relacionar com ele de outra maneira. E ele não entendeu direito o que é isso. E ela fala, ah, como você é lerdo, e sai. E aí ele já começa a ser zoado, ele é chamado de viadinho, coisa que muitos meninos passam. Sim, essa questão é bem típica, assim, pra todo mundo também. A menina amadurece mais rápido, o menino ainda quer ficar jogando figurinha. E aí a menina... É aquela questão também, né? Às vezes a menina dá dá um mole, não sei como falar isso, como eu falo isso de uma forma melhor. A menina flerta com o menino e o menino não tá pronto pra isso ainda, ele nem quer nada com nada, ele nem tá sabendo. Mas aí já tem toda uma outra questão dos amigos já cobrando. Cara, como assim? A menina te deu mole e você nem aí, né? O que é bem comum, assim, também, da gente passar por isso, na verdade, né? E às vezes você acelera uma situação, você acelera uma situação na sua vida que você nem estava preparada nem queria, mas por uma pressão. Porque acontece muito essa pressão do primeiro beijo, dos primeiros relacionamentos, assim, eles são meio assustadores, porque existe uma pressão. E aí, segue, né? Porque vem as meninas, né, falando que nunca beijaram, mas que mentiram que beijaram. Todo esse medo da sexualidade que fica muito obscuro, da primeira vez. E como se relacionar com isso. Também tem os meninos na cena anterior com essa questão da sexualidade, um mentindo pro outro que já teve uma relação sexual e que já beijou sim. várias meninas e tudo mais, né? Muito comum também. Só pra não ser zoado, só pra não ser zoado, exatamente. E tem uma outra questão também dentro dessa cena, que é a questão da pornografia, né? Que é o primeiro contato com essa conversa, com esse universo, muitas vezes é com a pornografia e é de uma maneira totalmente errada, porque essa não é a realidade. Então eles acham que os meninos acham que é aquilo. Eles acham que eles têm um conhecimento baseado nisso, né? A gente sempre, assim, pelo menos na nossa opinião, a gente sempre presenciou os meninos serem muito mais estimulados a essas questões de sexo do que as meninas, né? E aí justamente o que acontece, o menino, hoje é muito fácil de conseguir ter acesso a isso, né? E aí os meninos crescem acreditando que isso aí é real, né? E não é real, né? Então, eu não sei até com o tempo, assim, como que isso pode impactar, assim, nas relações, porque os meninos esperam uma coisa, as meninas esperam outra, e a gente brinca um pouco com isso, na verdade, também, né? E outra também, né? A gente brinca com a ideia de que quando as meninas estão falando sobre essas coisas, elas falam, ah não, mas os meninos sabem o que fazer, né? E aí na cena anterior a gente tem os meninos totalmente perdidos, né? Tipo, eu não sei como é, será que vai doer? Será que eu vou achar o lugar certo? Será que eu vou ser rápido demais? E aí fica esse climão assim pra todo mundo, né? Sim, e aí a gente fecha a cena das meninas com uma provocação, né? Que ela fala, olha, vai lá, se você na casa do menino que te chamou pra assistir filme, mas se você não quiser fazer nada, é só falar não. Ela só isso? E elas quebram a quarta parede e falam só isso. É a primeira e única vez que a parede é quebrada. Sim, propositalmente, né? Pra deixar bem claro a mensagem, né? Pra deixar bem clara a mensagem. E nesse meio tempo,
antes, né, da cena dos meninos e das meninas, aparece uma menina de capa de chuva, falando que tá com muita dor, que todo mundo tirou o dia pra encher o saco dela, que ela tá muito irritada, que ela tá com muita dor mesmo. E chega uma outra mulher, vestida com plumas vermelhas, com vinho, uma taça de vinho na mão, debochada ali, assim, meio zoando da cara dela. E essa mulher representa a menstruação, quando ela fala que essa vai ser a vida dela todos os meses. Pode ficar pior? Pode, quando ela vai lá e joga um pouco daquele líquido vermelho na capa de chuva dela. Então aquela é o primeiro contato dessa menina com a menstruação. Então, e essas cenas, elas se repetem algumas vezes durante a peça, porém, nas outras vezes ela já sabe que é a menstruação. Porém, ela tem essa... Ela fica um pouco... A primeira, ela fica preocupada porque atrasou. Ela tá atrasada. Onde ela tá? Ela tá atrasada. E de repente ela aparece, ela fica totalmente feliz que ela apareceu, vai atrás dela. E na outra vez, ela demora ainda mais. Até que ela não aparece. Ela não vem. E ela fala, ela não vem nessa cena. Então, essa cena da menstruação, ela aparece em algumas vezes. E quando não vem, As coisas mudam. As coisas mudam. Ela engravidou. Só pra falar que essa cena acontece em algumas vezes, né, durante a peça, e essa figura da menstruação é muito interessante, porque mesmo quando ela não aparece em cena, a atriz que faz a menstruação sai de cena, porque ela é da banda, então ela sai da banda nesse momento, que é muito interessante justamente pra não vincular nada, né, pra não falar, é uma atriz, não, ela é uma figura, a gente personificou a menstruação. E nós temos, depois da cena dos adolescentes, a balada. A balada, ela significa toda essa descoberta da vida amorosa, de relacionamentos, das próprias orientações sexuais. E essa, não só a descoberta, mas também a aceitação, né? Essa foi a cena que nós tiramos o beijo, porque tivemos que adaptar por conta da máscara. Há um beijo oculto ali, né? A gente coloca o chapéu mexicano na frente, como é uma balada, né? A gente entrou com um chapéu mexicano. E a gente coloca o chapéu mexicano na frente pra esconder o beijo que estaria rolando atrás do chapéu. Antes era o beijo que ia rolar na cara mesmo. Inclusive tá passando justamente ele ali agora na tela. Mas aí a gente acabou mudando pra ideia do chapéu. Bom, e aí nessa cena a gente mostra essa questão dos amores, né? Diversos amores que passam pela nossa vida, né? Amores assim, né? Aventuras, paixões, sei lá. E aí depois a gente vem com uma construção de um amor um pouco mais romântico e tudo mais. A cena muda de clima, né? Antes a gente estava num clima descontraído, um clima de brincadeira. Depois a gente vai para um clima um pouco mais sério, um clima mais romântico, mais sensual, diria, né? Onde a gente faz as trocas de olhares, faz aquela dança e tal. E aí, no fim das contas, a gente tem um casal que vai ali pra trás do banco, né? E a ideia é essa. Acontece a primeira vez. É a primeira vez, né? E aí, quando estouram aquela chuva de confete, é quando chegou o ápice ali, o momento. E aí todo mundo sente aquele alívio. E aí já entra a menstruação atrasada, né? Que aí a menina já sai de trás do banco. Cadê ela? Cadê ela? Meu Deus, cadê ela? Ela sempre vem, por que ela não tá aqui? Não sei o quê, um desespero, né? Coisas que eu acho que também, assim, muita gente já deve ter passado por isso, ou já viu alguém passar. E aí no fim a menstruação chega e aí, ai, nossa, você tá aqui! Aí muda, né, totalmente, né? A primeira vez que a menstruação aparece, ela odeia a menstruação, né? É a segunda vez, e essa vez, que é a vez do atraso, ela, meu Deus, vem cá! Ela fica... Aí a menstruação que foge dela, né, a personificação, né? Muito engraçado isso. É uma relação de amor e ódio com a menstruação, que todo mundo já passou na vida. Quer dizer, né? Ou conhece alguém, como a gente fala. E aí depois a gente vem para aquela cena do trabalho e o tempo, né? Que é a cena, inclusive, que comprova que eu faço parte da banda, porque sou eu que estou no palco tocando o relógio do tempo, né? E aí o que a gente mostra nessa cena também? Aí a gente começa a virar a chave, né? Da adolescência para a fase adulta. Então o faxineiro, ele vem e ele começa a tirar todas as coisas que seriam da infância, que ainda estão no banco.
Então tem o cobertor ainda, tem ainda todas aquelas coisas que colocaram no banco, como você tinha falado, da touca de natação, a faixa de karatê, todas aquelas coisas que a gente chega um momento da vida que a gente fala, poxa, eu não vou fazer mais isso, eu não vou seguir isso foi só um hobby de criança mesmo, de adolescência e tal. E aí o faxineiro vem limpando tudo aquilo, e aí ele já começa a se mostrar meio sobrecarregado, né? Que ao mesmo tempo que ele tá limpando tudo, ele tá trabalhando, né? A gente vem com essa ideia de trabalho mesmo, e ele quer comer, e ele quer dormir, e ele fica fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, e aí ele tira um cochilo, mas o tempo implacavelmente o acorda, né? Essa é a ideia, inclusive. E aí ele já, ai meu Deus, tô atrasado, não sei o que, e sai correndo. É aquela luta que a gente vive de estudar e trabalhar, que todo mundo passa aquela correria, né? Eu acho que é exatamente, na verdade, esse momento de quando a gente começa a trabalhar, né? A gente ainda é adolescente, mas aí a gente começa a sentir o peso da responsabilidade, né? E aí a próxima cena já dialoga com isso, porque mostra, assim, os adolescentes sobrecarregados, né, com as cobranças dos pais e tal, e a gente vai falando disso, cara, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que ganhar dinheiro, você tem que arrumar tempo pra fazer o que você gosta, e aí, cara, você tem que fazer tudo isso, e é uma época doida, assim, pra gente, né, é natural, né, também não é, assim, uma coisa pra ficar se romantizando, lamentando, mas é uma coisa muito maluca mesmo, né, que hoje a gente já passou por isso e olha e fala, cara, que doideira foi aquilo, né, eu acho que todo mundo tem também esse momento, assim. Antes dessa cena com os pais, acontece a cena do bêbado. A cena de um menino que está sendo influenciado negativamente por dois outros meninos, mas ele está sendo influenciado porque ele quer fazer parte daquele grupo. Então ele faz coisas que ele não gostaria porque ele quer fazer parte daquele grupo. Então ele fica bêbado, ele picha a praça e ele faz justamente para fazer parte, mas não tanto por vontade própria. Faz muita ligação também justamente com essa questão da adolescência, né? Que a gente quer muito fazer parte dos grupos, fazer parte das coisas, e a gente tá descobrindo essas coisas também, né? Inclusive o álcool acho que é uma delas, né? Que vem meio que nessa etapa da vida, assim. Isso, e a cena seguinte já é o pai e a mãe super nervosos porque não tem diálogo com o filho e ele tá passando por muitas transformações. Então encontra um sutiã, encontra uma garrafa de bebida, tem marcas no banco, porque ele fala, olha, eu machuquei aqui e talvez nem saia. E essa coisa da marca quer dizer que foram coisas que ele passou na vida e que ficariam ali como uma cicatriz. Talvez nem saiam aquelas marcas. E isso é uma coisa que talvez nem... Nossa, quase... Acho que poucas pessoas vão pegar, né? Mas a gente fala sobre isso. E essa cena do pai com a mãe, ela é uma cena muito representativa porque ela fala da falta de diálogo entre pais e filhos. Então, os dois estão falando e nenhum dos dois estão se ouvindo. Sim. E desde o começo, quando os pais entram na cena, né, eles já estão falando, viu, mas isso aqui tem alguma justificativa? Acha uma marca no banco, acha um sutiã, uma garrafa. Eu não sei se tem justificativa, porque ele não me escuta. E aí é um absurdo, porque assim, peraí, mas você não sabe que se tem justificativa? Não porque ele não te escuta, é porque você não escuta ele. É porque ele não te fala. Não porque ele não te escuta, é o inverso, né? O texto é todo trabalhado pra trazer essa intenção mesmo. E aí depois eles ficam tentando um falar mais alto que o outro ali, tem uma briga de família ali, generalizada, né, na verdade, né? Essa é a representação, né? Uma coisa que agora, nessa cena, é importante, e que a gente perdeu lá na primeira cena, quando eles descobrem que vão ter a criança, a primeira cena da peça, né? Quando tem a gravidez, eles falam, será nosso, e eles estão falando do bebê. E aí quando chega nessa cena, quando eles saem, né, que tem essa briga de família, eles falam, nem parece que é nosso. E isso depois também acontece mais vezes mais pra frente, porque é como os pais vão entendendo essa relação com os filhos de ele é nosso, ele não é nosso, ele é do mundo. Depois a gente chega nesse ponto, sabe? Isso é uma coisa que a gente acabou pulando de falar, por isso que eu puxei agora. E aí depois, ainda nessa construção nessa transição de adolescente para adulto, aí a gente vem com a cena do viajante. Essa é uma cena linda e essa é a minha preferida. Chegamos na sua preferida, então. Essa é uma cena muito linda
porque é uma menina que chega super feliz que ela chegou ali aonde ela queria, que ela estava esperando muito, e ela chega ali na maioridade, né? Ela chega na liberdade. A maioridade representa pra ela liberdade. O que ela poderá fazer que não podia antes, assim, eu ouvi dizer que aqui era só festa, quando é entregue pra ela um sapato alto, que representa a responsabilidade que ela vai ter com isso. Então, com a liberdade também vem a responsabilidade, e você precisa lidar com isso. E é muito incrível essa cena, porque ela é muito simbólica, ela é muito sensível, porque ele fala, olha, eu até posso te dar os sapatos, mas eles não te servem mais. Os seus sapatos velhos não te servem mais. E ela fala que ela não consegue mais pisar com eles. É uma cena muito linda, porque ao mesmo tempo que tem essa coisa de ser tudo festa, ele fala, tem tudo isso também, tem festa, mas também tem essa responsabilidade. E ele olha pra ela com um olhar muito doce, de que não adianta você olhar pra trás, agora é daqui pra frente, né? E essa cena segue com aquela cena da espiritualidade que eu disse, que é mais madura, porque ela tá ali perdida, sem saber muito bem onde ela tá, tudo mais. E aí chega essa figura desse mentor ali espiritual, e que fala pra ela que se ela quiser, ele mostra o caminho pra ela. E ela fala, você conhece aqui? Conheço tudo. Ela tira uma maçã da bolsa e oferece a ele. E essa fala é muito linda, porque ela fala assim, vamos fazer o seguinte? Ela oferece pra ele e ele fala, eu estava com fome. Ou seja, ele não estava sendo alimentado. É a fé, né? Ele é a representação, ele é a personificação da fé ali naquele momento. Exatamente. Ele é a personificação da fé. E ela fala, então vamos fazer o seguinte, eu te alimento e você me acompanha. Me acompanha, exato. E aí ele falou, combinado. Então ela alimenta a fé e ele acompanha ela, ele guia ela. E é muito lindo, porque essa figura dessa fé é muito mais doce do que aquela que apareceu para as crianças. E não necessariamente essa fé precisa ser uma fé religiosa também, na verdade, né? Acho que é importante também falar isso, né? Ali com as crianças a gente tem realmente um encontro com a religião. E esse segundo encontro, ele pode ser com a religião também. Mas às vezes ele pode não ser, né? Ele pode ser com um outro tipo de fé, um outro tipo de crença e tudo mais. Sim. Mas essa questão de eu vou te alimentar e você vai me guiar, você vai me ajudar e tudo mais, né? Então essa é a mensagem aí nesse momento. E aí a gente vem pro nosso primeiro casal, que é um casal que é focado no eu. Então é assim, eu te amo, eu quero ser feliz, eu quero te prometer um monte de coisas, e aí no final acaba o relacionamento. E essa cena é muito legal porque elas chegam juntas, são duas meninas, elas chegam juntas e a cada eu que elas falam, elas dão um passo pra trás. E elas se distanciam mais, até que esse relacionamento acaba. E aí chega a mãe de uma das meninas, né? Primeiro dá uma bronca nela, fala, eu falei que ela não era pra você e tudo mais. Mas depois acaba consolando, né? E aí consola e depois vem o pai. E aí a gente tem um terceiro momento aí em relação aos pais, que é quando eles falam que ela tá longe. Eles estão com saudade do filho. E aí o pai fala, mas ela tá feliz, faz parte. E não se preocupa, porque ela é do mundo. Né? Então é o terceiro momento. Primeiro será nosso, depois nem parece que é nosso. Depois ela é do mundo. E ainda bem que eu tenho você. E aí a gente já começa também a criar um destino para os pais, né? Que é um destino de ficarem juntos até o fim ali, né? Da vida. Né? Já os pais já estão envelhecendo, na verdade, né? Já começam primeiro... eu acho que é mais do que os pais ficarem juntos, né? Porque eles já estão... essa figura da filha sair de casa e da saudade, né? Na verdade, é a síndrome do ninho vazio. Sim. Que a gente discutiu. Que é essa saudade que os pais sentem dos filhos, e mesmo que eles briguem com os filhos,
eles estão sempre lá pra acolher, né? Mesmo que eu te disse, mas ela vai estar ali pra acolher. Eu acho que mostra um amadurecimento aí também, né? Tanto do adolescente, né? Que é o que tá virando adulto, quanto dos pais que também já entenderam melhor como é lidar com os filhos, né? Eu acho que são 2 amadurecimentos juntos ali sendo mostrados em cena, sabe? Sim. E a cena, ela segue com um monte de gente entrando em cena, um monte de amigos com bebidas na mão. É como se fosse uma reunião, né? Uma festa na praça. E essa cena também é muito legal. Essa cena tem a minha música favorita da peça. Fora a música da peça mesmo, A Vida Praça. Que é a música do... Como chama aquele cara lá que eu adoro? Oswaldo Montenegro. Que ele fala, faça uma lista de grandes amigos. Sim, porque na verdade essa cena, os diálogos se repetem. Então a cena começa com muita gente, de repente sai uma pessoa e... vamos repetir essa festa daqui 6 meses, vamos repetir daqui tanto tempo. E as reuniões acabam sendo cada vez marcadas para mais tempo, né? E o círculo de amigos se reduz conforme o tempo passa. Então, quando a gente era adolescente, a gente tinha ali muitos amigos nas nossas reuniões. Hoje, quanto mais você envelhece, ficam poucos, mas mais bons, né? Poucos e bons, né? Que é isso que representa. E ele não fica sozinho. Ele tem poucos, mas ele tem aqueles bons amigos. Essa cena eu acho que também ela representa muito, assim, a durabilidade da amizade, assim, né? Porque a gente vai fazendo outros amigos conforme o tempo passa. Mas é aquilo, quando a gente tem uma roda ali de amigos que, sei lá, são 10. E aí, de repente, um começa a não ir mais. E é isso que vai mostrando, né? Aí o outro muda, aí o outro vai trabalhar longe, aí, sei lá, vai acontecendo um monte de coisa, a vida vai acabar afastando, né? E aí, no fim, vão sobrando cada vez menos desses amigos de longa data, assim, né? O que também não quer dizer que esses outros amigos não sejam amigos também. Sim. Mas estão longe, mas estão no coração, né? Essa coisa da amizade, ela tem muito mais a ver com a qualidade, né, do que com a quantidade, e que não necessariamente representa a pessoa estar fisicamente presente, né? Mas a gente sabe que estão de coração, estão ali pensando, se preocupando sempre com a gente. E no final, ele está ali refletindo com essa música, né? Essa música A Lista, do Oswaldo Montenegro. Sim. E aí a próxima cena é o casal do você, né? Que aí é o casal que um tá mais focado no outro, ao invés de estar focado no eu mesmo. E a grande diferença entre esses 2 casais, e é o que a gente mostra, é o que a gente acredita que funcione mesmo pra vida, né? A pessoa tá preocupada com a felicidade da outra pessoa, né? Não só com a dela. E aí é um casal que dá certo, né? Ao contrário, né? Os 2 estão longe e eles vão, a cada você que vai dizendo, vai dando um passo até que eles se juntam e ficam juntos, né? Eles ficam realmente juntos, né? Que eles falam... Eles falam muito de plural, né? O outro é muito eu. Eu não lembro agora se todas as falas assim são você, mas eu quero te fazer feliz. É sempre voltado pro outro, né? Não pra si mesmo. E na nossa discussão, falamos sobre aquela reflexão de que quando você quer fazer o outro feliz, você é feliz. Porque se o outro também tem o objetivo de te fazer feliz, os 2 são felizes. Agora, se você quer apenas ser feliz, você não faz o outro feliz, porque o seu objetivo é ser feliz. E você também acaba colocando isso nas costas da pessoa, né? Tipo assim, eu dependo de você pra ser feliz, sabe? É você que me faz feliz. É uma coisa meio... Sim. E é essa reflexão que gera essas 2 cenas dos casais, um se separando e o outro se aproximando. E aí esses 2 casais saem da praça já sendo expulsados pela menina que tá com a gravidez... Tá com a gravidez, tá certo. Tá com a gravidez. Na verdade tá com a menstruação atrasada, totalmente desesperada, porque a menstruação não chega. Só que ela nunca fala o nome menstruação, ela pergunta por ela.
ela não vem, mas ela nunca se atrasou tanto, ela nunca se atrasou tanto. E ela está falando da menstruação. Até que, nesse momento, chega uma moça, que é a trocadora. E a trocadora vem com um álbum de figurinhas. Quer trocar figurinhas, porque ali acontece, né, nesse álbum da vida, acontecem encontros e desencontros também. Essa cena do álbum de figurinhas é uma cena que, até pra gente, eu acho que ela tem duas interpretações. Pelo menos na minha concepção, assim. Eu acho que as figurinhas, elas são... Ela tem essa concepção que você falou, mas eu acho que as figurinhas, elas são experiências de vida, sabe? E os álbuns são as pessoas, sabe? Assim, eu tenho um pouco dessa leitura pra mim, sabe? Porque ela fala que os álbuns se completam, que os álbuns velhos ficam guardados, que a gente nunca esquece esses álbuns velhos e tudo mais. Então, assim, é meio que uma mistura de todas essas coisas juntas, sabe? E é doida. Eu entendo que os álbuns são as nossas memórias. Os álbuns velhos ficam guardados, mas eles sempre estão aqui no coração e estão aqui na nossa memória. Mas a gente nunca se esquece deles. E os álbuns são sobre a vida, então tudo que a gente passa. E aí ela entrega um álbum novo. Porque ali é a representação de uma nova vida que tá chegando, novas memórias, é uma nova fase da vida, né? E aí ela aceita que ela não vem mesmo, a menstruação não vem mesmo. Ela aceita que tá grávida, né? Aceita que tá grávida. E depois a gente já vem então com a cena do luto aí. É a cena da mãe que vem carregando... Essa cena não tem fala, ela só carrega a gravata do pai e a filha chega desesperada. Então é uma cena de luto, que todos nós passamos ou vamos passar um dia na vida. E que é uma fase de muita dor. E a gente encerra essa cena com silêncio, né? Que seria o luto mesmo, o silêncio absoluto. E a cena segue em seguida com o faxineiro, aquele mesmo faxineiro que antes era novinho e tava louco, limpando a praça, agora ele já é velho. E ele tá ali observando aquela praça, ouvindo a música. E ele traz um poema ali, né? Eu acho que é uma letra de uma música, na verdade, o Samuel que trouxe, né? Sim. Que é uma reflexão. E é muito bonita, porque ele fala que o tempo, quando se vê, já são 10 horas, quando se vê, já é Natal, já passou 5 anos, já passou 50 anos, quando se vê, você já perdeu o amor da sua vida, e não há tempo para olhar para trás. Então, mas se fosse dada uma chance, né, você teria feito outras coisas. É uma reflexão. E esse velho ali tá contemplando a praça. Quando chega um monte de gente. Os jovens. Os jovens falando muito alto, brigando, discutindo, a banda discutindo, um outro grupo de amigos discutindo também, muito alto. E uma dessas pessoas senta pra conversar com esse velhinho. E a reflexão dessa cena é justamente que ele não escuta mais não importa mais essas brigas. Ele já... Quando o tempo passa, você se lembra das pessoas, você não fica guardando as discussões que teve com ela, mas importa mais as pessoas, né? É isso que você leva da vida. Ele lembra das pessoas, mas ele não lembra das discussões, ele não lembra. Ele fala isso, né? Que ele tá em paz, que ele não precisa disso. É aquela coisa da gente... Essa cena traz aquela reflexão de que a gente discute por besteira, de que a gente entra em várias questões que, na verdade, nossa, poderia deixar muito mais leve. São discussões desnecessárias que a gente tem na vida, né? Eu acho que tem muito a ver também com aquela questão de querer ter razão, sabe? Sim. Embora a gente não fale isso na cena em nenhum momento... É isso, sabe? Ele não quer mais ter razão, ele quer ser feliz. Eu acho que essa é a grande Exatamente, é isso. reflexão da cena, sabe? É isso. Então, e ele fala, agora eu estou em paz. E aí, é uma mensagem que ele deixa pra esse jovem que vai
tentando amenizar a situação. E aí a gente tem também a gente fecha muita coisa aí, né? Porque assim, essa paz interior também faz alusão assim a uma filosofia de vida, a uma forma de viver, uma religiosidade, assim. Ele acaba transformando isso numa filosofia de vida, eu acho, sabe? Acaba que fecha também um pouco daquela questão da religião aí. Eu vejo assim, pelo menos, sabe? É como a gente fala, né? Essa peça ela é muito, muito representativa, ela é muito simbólica para cada um. Eu entendo como um amadurecimento, uma sabedoria. Então, esse idoso, ele tem uma sabedoria que os jovens não têm. Então, ele passa aquilo que é realmente importante. O resto é desnecessário. Sabe a velha frase do Pequeno Príncipe? O essencial é invisível aos olhos? Exatamente isso, porque o essencial a gente não vê, a gente só vê aquilo que a gente quer ver, né? Então, essa cena é muito linda também por conta disso. E a gente fecha a peça. Não fecha, né? A última cena, exatamente, é a mãe que sofreu o luto. E essa mulher que está grávida se encontrando e mostrando que na vida tudo é um ciclo. Elas têm essa reflexão, né? De que uma tá esperando alguém que nunca vai vir e a outra tá esperando alguém que tá pra vir, né? E elas falam, eu vi ele pela última vez, e a grávida fala, eu quero ver ela pela primeira vez, né? Elas fazem uma ligação, assim, entre o ciclo da vida mesmo, né? Sim. E aí a gente encerra a peça. E aí a gente encerra a peça com a música A Vida Praça, que é perfeita, foi feita pra peça. E aí nessa cena a gente traz cada um do elenco, fora a banda, né, que tá tocando, traz um objeto pessoal pra cena. E aí a gente tem uma reflexão ali em cena e todo mundo canta a música junto, encerrando, né? E é aí que eu acho que é aquilo que eu falei lá no começo, do ponto dos inversos da peça, assim, porque num momento a gente tá com uma coisa super simbólica, super simbolista, e aí depois no final a gente vem com uma coisa muito realista até, assim, porque a gente traz pra cena coisas nossas, experiências nossas, da nossa vida, né? Cada um trouxe um objeto que marcou um momento muito importante da vida. E esse foi o nosso podcast sobre a peça Vida Praça. Lembrando que toda essa reflexão que a gente trouxe para vocês, foram apenas os nossos disparadores, foram apenas as nossas reflexões, o que nós pensamos, o que nós vivemos, o que nós decidimos colocar, mas a maneira que chegou pra você tá certo também. De repente, não veio exatamente como nós falamos, mas tem alguma coisa que faz sentido pra vocês e isso é importante também. Então eu espero que vocês tenham gostado. Inclusive eu acho que se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, né, é legal você comentar também o que você achou, se não era bem isso ou se era. Acho que é importante pra gente também ter esse feedback. Além das mediações que a gente já tem tido, seria interessante a gente manter o debate aqui também na internet. Muito obrigada por nos acompanhar e até mais! Deixa eu falar uma coisa, tem um momento ali da televisão que não tá aparecendo, que começa a aparecer as imagens que estão na televisão. Tem aparecer um balão, uma mexerica, os bagulho nada a ver, sabe? Eu espero que... Eu vou ter que deixar isso, porque era quando você tava falando. Eu não ia te cortar, Amor, né? Só que vai passar de novo essa merda aí, porque... Amor, não vai dar pra Não, deixar. eu coloco isso daqui no... Não tem problema, depois eu coloco isso daqui no making off. Eu tô fazendo um making off aqui de propósito já, ó, que plot twist. Nossa, que bizarro. Vamos logo. Não, mas não tem problema. Vai passar algumas vezes, entendeu? Depois, a próxima vez, a gente Nossa, arranca faz um esse negócio balão, melhor. pelo amor de Tem um Deus. balão, nada a ver, um cachorro dormindo. Pelo menos é um cachorro bonito. Ok, vamos lá.